Nós vamos dar continuidade à nossa série em Atos. Hoje é a última mensagem em Atos, havíamos programado 5 e hoje chegamos ao final. É o testemunho de Apolo em Éfeso. Os que são mais atentos devem ter observado que eu mudei o texto dessa mensagem, porque eu achei que devia. Mas vamos então ler Atos 18, a partir do versículo 18, é a história que envolve esse homem chamado Apolo, e ele chega e entra em cena, e aquilo que Apolo faz tem diversas implicações para aquilo que nós já vínhamos falando até aqui sobre o modo como a igreja primitiva testemunhava. E lembrem-se, nós estamos tentando olhar esses episódios não para fazer uma exposição de todo o livro de Atos. A pergunta que nós estamos fazendo é como nós podemos aprender dessas coisas, do modo como esses irmãos na igreja primitiva testemunhavam do Evangelho no contexto em que eles viviam. E se é que podemos aprender algo que possamos utilizar em nossos dias. E hoje temos essa figura diferente, meio dissonante, que é o Apolo. E vamos ver o que diz a Bíblia sobre ele. É dito, Atos capítulo 18, a partir do versículo 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. E por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, e levando em sua companhia Priscila e Áquila. E antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. E quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. E ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, e pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso, e chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. E havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia. Eu não sei se os irmãos se lembram, essas duas regiões foram as regiões que ele quis tentar evangelizar e o Espírito não permitiu. Exatamente a região. E agora ele volta sucessivas vezes nessas regiões e faz aquilo que agora Deus achou que era o momento, fortalecendo todos os discípulos. E nesse meio tempo chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso em espírito, e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado Apolo, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, abra os nossos olhos para entender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ver aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Ajuda-nos a entender, ó Deus, o modo como esses homens e mulheres tementes a Ti serviram a Ti, testemunhando da Tua palavra,
E agora, Deus, diante da palavra lida, pedimos que o Senhor, mais uma vez, abra os nossos olhos e nos ajude a entender aquilo que precisamos para esta hora. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa é uma tarefa difícil e às vezes estranha, observar o modo como as pessoas evangelizam. Mas, como eu disse, a gente vê tanta loucura sendo feita em nossos dias, tanta coisa bizarra que é chamada de evangelismo, que, de fato, eu não tenho nenhuma dificuldade em voltar 2000 anos e olhar o que era feito num período que só chamamos de igreja primitiva, o período quando Cristo viveu e depois os seus discípulos. Isso não significa que aquilo que os discípulos fizeram, aquilo que Paulo fez, tenha que ser feito exatamente como Paulo fez. Por exemplo, eu já falei sobre isso, Jesus disse a alguns discípulos para saírem de 2 em 2, batendo de casa em casa, pregando o evangelho. Paulo não fez isso. O próprio Jesus não fazia isso. Então, não é que nós devamos seguir todas as normas e as regras que alguns deles fizeram, inclusive Jesus. Mas ao observarmos essas práticas, nós precisamos entender o que é possível e o que de fato foi intentado se tornar um padrão, um paradigma. O testemunho e a proclamação do Evangelho, então, nos dias da igreja primitiva, não dependiam somente de Paulo. Outras pessoas pregavam, outras pessoas importantes foram usadas por Deus para proclamar o Evangelho. E embora até aqui nós tenhamos usado apenas os exemplos de evangelismo onde Paulo era o protagonista, isso não significa que outras pessoas ao longo da história da igreja primitiva também foram usados para proclamar esse testemunho. A diferença que observamos em Paulo, o qual nos faz nos tornar um pouco mais próximos dele, é que ele saiu do reduto judeu e foi para os gentios proclamar em regiões e em culturas diferentes o Evangelho. E por que isso tem a ver conosco? Porque nós somos homens e mulheres que não somos judeus e que não fizemos parte daquela cultura. E graças a alguém como Paulo, o Evangelho saiu do círculo imediato de Jerusalém e foi para outras regiões. Óbvio, ele não chegou aqui no Brasil, mas o impulso missionário de Paulo levou várias pessoas a tomarem esse cuidado de estender o Evangelho a outras nações. Pelo conhecimento que nós mais ou menos temos, é possível saber, irmãos, que à medida que o Evangelho foi sendo proclamado, Paulo adotava iniciativas e práticas que não eram semelhantes aos discípulos em Jerusalém. E isso ficou latente, por exemplo, na disputa que houve no primeiro concílio em Jerusalém, em Atos 15, quando os apóstolos começaram a se preocupar com as pessoas que o apóstolo Paulo, depois de ter pregado o Evangelho e depois delas terem convertido, Paulo as chamava de irmãos, mas eles não tinham sido circuncidados, eles não guardavam os preceitos da lei de Moisés, e aquilo causou um certo estranhamento na liderança da igreja primitiva a respeito do tipo de pessoas que Paulo já considerava como irmãos, não tendo passado por todos aqueles preceitos que, na visão dos apóstolos em Jerusalém, eles deveriam passar. E os irmãos conhecem essa história, e nesse contexto, mesmo dentro desse curioso momento, após, por exemplo, o sermão de Pedro em Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo, Lucas comenta que aqueles que estavam ali perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Veja essa expressão, doutrina
dos apóstolos. Isso, na linguagem de Lucas, que escreveu o livro de Atos, era o que tipificava mais ou menos aquilo que a igreja primitiva cria, aquilo que era o núcleo da fé da igreja primitiva. E por que eu digo isso? Porque isso era então o evangelho, estava ligado com isso, com a doutrina dos apóstolos. E é evidente que, pelo contexto, isso representava um núcleo de convicções a respeito de Cristo, e especialmente da sua morte e ressurreição. Ao longo da história da igreja primitiva, irmãos, quando Paulo então sai para a região da Ásia, da Macedônia, ele não utilizava esse mesmo termo para resumir aquilo que era o Evangelho e a prática do Evangelho. Em alguns lugares, a expressão "o caminho de Deus", que apareceu em nosso texto, ela começa a aparecer. E não apenas caminho de Deus, mas às vezes essa expressão, ela substitui o que nós esperaríamos que Paulo chamasse de a doutrina dos apóstolos. Então veja, à medida em que o evangelho é proclamado ao longo de outras culturas e em outras regiões, a maneira como ele é percebido por aqueles que estão ali vivendo naquela região começa também a ser diferente. E no tempo que Paulo passou em Éfeso, vocês devem talvez se lembrar disso, houve um grande tumulto, uma confusão enorme causada pelos judeus da sinagoga, ao ponto de criar uma grande celeuma na cidade. E em Atos 19, olha só o que é dito, a maneira como eles se referem àquilo, ou o evangelho que Paulo pregava. É dito assim: mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho. Eles não estavam falando mal da doutrina dos apóstolos, mas eles estavam falando mal do caminho. Veja então que a referência a caminho, ou ao caminho de Deus, começou a se tornar a palavra que representava aqueles que andavam conforme aquilo que Paulo ensinava, a abordagem de Paulo. A referência não é a um corpo de doutrina, quando fala que eles estavam falando mal do caminho, ou perseguindo o caminho. Parece que já era quase que uma religião, mas não é exatamente isso. Mas é a maneira como outras pessoas foram proclamando o evangelho, e aquilo foi sendo cristalizado de maneira diferente em cada região. Portanto, não é uma novidade, irmãos, quando nós chegamos a esse ponto e encontramos alguém que tinha uma abordagem diferente da de Paulo, utilizava aspectos semelhantes, mas ele é chamado de Apolo. Apolo é dito, ele é natural de Alexandria, e ele vem ali para aquela região onde Paulo anda e caminha. E a pergunta que às vezes a gente faz, a dúvida que surge é: o Apolo, ele vinha consolidando ou estragando aquilo que Paulo falava? Várias pessoas irão, como eu já disse, ao longo da história, não foi Paulo só que pregou o evangelho, mas muitas pessoas pregaram o evangelho. Mas aqui surge alguém que, pelo jeito, como vocês viram a descrição dele, é alguém muito eloquente. Alguém que, pela maneira de falar, convence muitas pessoas. E essa pessoa irá ser objeto da discussão de Paulo posteriormente em sua carta aos Coríntios, várias vezes falando sobre esse tal Apolo. E a pergunta então é: o que nós devemos aprender sobre o testemunho do Evangelho com a chegada de Apolo? Eu queria pensar com vocês sobre esta pergunta. O que nós devemos aprender sobre a chegada de Apolo nesse contexto de evangelização? A primeira coisa que eu vejo, irmãos, a esse respeito, a primeira lição, é que o evangelismo precisa gerar cristãos que vivam o evangelho longe dos seus mestres. O evangelismo precisa gerar cristãos que sejam capazes de andar com as próprias pernas.
Veja, quando eu falo longe, entendam com isso, independentemente dos seus mestres. Priscila e Áquila é um exemplo muito bom disso. Eles, depois de terem vivido com Paulo por quase um ano, a Bíblia diz, Atos diz que Paulo não só conheceu-os, mas ele aproximou-se deles e depois chegou a morar com eles por um período de quase um ano. Mas depois disso, esse casal estava pronto para a batalha, esse casal estava preparado. E é dito na sequência do texto que nós lemos que eles partiram de Corinto com Paulo. Eles tinham chegado lá, lembram-se? Chegaram lá porque estavam fugindo da perseguição, eles vieram de Roma e chegaram em Corinto. Lá eles encontraram com Paulo, agora eles já estão indo embora com Paulo da cidade de Corinto. E não só isso, diz o texto, que eles levaram, e no meio do caminho, chegando em Éfeso, Paulo convence-os, e parece que não deve ter sido uma coisa tão difícil, de que eles ficassem na cidade, e Paulo ia seguir viagem. Olha, irmãos, isso que parece tão natural, tão fácil, coisa assim, não, fica aí. Não é tão simples assim. Éfeso é uma cidade que causará muita confusão ainda. Outras ocasiões, até as pessoas que andavam com Paulo, por exemplo, João Marcos e Barnabé, eles discordavam às vezes de será que nós vamos ou não vamos em determinado lugar. Marcos, ele, uma ocasião, resolve não querer continuar com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo até tem uma desavença por causa disso. Então, quando eu olho aqui para Priscila e Áquila, um casal que encontrou com Paulo, gastou um ano ali trabalhando com eles, já tem essa percepção de conseguir, de querer viver a vida cristã, independentemente dos seus mestres. Essa é uma lição que eu aprendo e que todos nós deveríamos aprender. Quando a gente evangeliza uma pessoa, nós não devemos criar parasitas de nós espiritualmente falando. As pessoas precisam conseguir andar com as suas próprias pernas, espiritualmente. Alguma coisa que nossa geração deve estar fazendo errado, irmãos, porque o nosso evangelismo geralmente traz pessoas para a igreja e elas vêm fazer parte de um ciclo interminável de aprender, mas nunca se veem prontas, às vezes habilitadas para compartilhar por conta própria e explicar o evangelho para outras pessoas. Olha, não há fim. Se você já pensou ou pensa ainda que você só vai começar a falar, testemunhar do evangelho quando você entender a Bíblia, olha, você não vai falar nunca. Nenhum de nós pastores aqui conhecemos tudo o que gostaríamos de conhecer, mas nós temos a responsabilidade de liderar e de conduzir o povo de Deus ao conhecimento da verdade. Então, se você está esperando isso, não espere. Priscila e Áquila certamente não sabiam de tudo, mas eles sabiam como entender a mensagem do Evangelho. Priscila e Áquila foi um casal profundamente impactado pelo Evangelho que Paulo pregou. E olhe, mesmo não tendo em sua disposição a Bíblia, mesmo não tendo em sua disposição aquilo que nós temos hoje, a oportunidade de ver todo o Evangelho esboçado nas páginas das Escrituras. Portanto, irmãos, essa ideia de pregarmos o Evangelho e criarmos pessoas que são parasitas espirituais de Paulo ou de qualquer outra pessoa é algo que precisa mudar. Áquila e Priscila não se tornaram parasitas espirituais de Paulo, dependendo dele para todas as necessidades teológicas, emocionais ou relacionais. Alguém brigou com Áquila, chama Paulo. Alguém fez uma pergunta extremamente difícil, chama Paulo. Chama Paulo não, naquela época não tinha como chamar Paulo. Não tinha como fazer o que nós fazemos hoje, de mandar uma mensagem, ligar para o pastor, ligar para alguém. Talvez por causa disso, as pessoas... E olha que elas não tinham Bíblia. O que elas sabiam das Escrituras é o que elas ouviam sendo lido na sinagoga. E às vezes, irmãos, eu penso que
a abundância. Todos nós aqui devemos ter meia dúzia de Bíblias lá em casa, guardada na prateleira. A gente usa a Bíblia no celular aqui mesmo às vezes, e nós às vezes não gastamos o devido tempo lendo as Escrituras. Antes da vinda de Cristo, então, não era comum as pessoas pensarem da maneira como nós pensamos. Eu não sei quantos de vocês já pensaram nisso ou sabem, mas a ideia de conversão, ela é nova no período do Novo Testamento. Em nenhum outro momento na história, alguns historiadores, como Michael Green, ele escreveu um livro que se chama A Evangelização na Igreja Primitiva. Eu recomendo esse livro, é um livro antigo, mas muito bom. E ele mostra, dentre outras coisas, que a ideia de você sair da sua cidade, da sua terra, ir para outro local, pregar o Evangelho, tentando converter pessoas a uma religião diferente, isso era uma coisa nova. Cada um tinha a sua religião, muito obrigado, você não precisa ficar mexendo com a religião alheia. Então, essa ideia de conversão, ela é nova no mundo antigo. E Paulo, quando sai para pregar o Evangelho, não só ele recebe, às vezes, de maneira dura, essa perspectiva dele de querer trazer pessoas para servir o Deus revelado nas Escrituras, mas ele às vezes, questionado pelos próprios judeus, que no Antigo Testamento não tinham essa responsabilidade. Aquilo que Deus falava no Antigo Testamento vocês judeus não vão, por favor, não se encantem com os deuses dos outros povos. Mas não é dito para nenhum judeu: olha, hoje é sábado, vamos fazer uma grande campanha evangelística, vamos sair aqui na região de Edom, todo mundo, e vamos tentar pregar o Evangelho. Não há isso. Mas no Novo Testamento, o movimento missionário, então, inicia isso que é novo naquele mundo, que é a busca por pessoas que se convertam ao Evangelho. E por causa disso ser novo, olha só, nos primeiros cristãos que se convertiam, até aparece aqui na sequência do texto, nós não vamos entrar nisso hoje, mas quando as pessoas convertiam e eram batizadas, algumas falavam em línguas. E às vezes Paulo, como ele vai perguntar aqui mais adiante, ele chega num local que tinha pessoas que dizem ter convertido, eram até batizadas por Apolo. E Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? E a resposta foi: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Então Paulo, então não valeu o batismo, tem que batizar de novo, e agora ao batizar vocês vão falar em língua. E é por causa disso que as igrejas pentecostais sempre, algumas delas ainda têm essa prática: você é batizado nas águas, mas já tem o segundo batismo, que é batismo em que você tem que falar em línguas. E aí, como nem todo mundo consegue falar em línguas, essa prática já virou uma coisa assim, até cômica, né? Do tipo de língua que se fala, é uma coisa cômica. Mas no mundo antigo, no contexto de Paulo, por que uma pessoa que convertia tinha que falar em línguas? Não eram todas. Paulo, por exemplo, não falou em línguas quando converteu. Lídia, por exemplo, não falou em línguas. Então não era uma prática necessária para todos. Mas por que alguns falavam? E é uma coisa legítima. Por causa do testemunho, irmãos. A conversão era algo novo. Não era algo que era visto em todo lugar. Uma pessoa abandonar uma religião e buscar outra. É mais ou menos, se bem que hoje o futebol é quase uma religião, né? Mas é mais ou menos como se alguém, o pessoal do São Paulo, resolveu fazer uma campanha evangelística para converter corintiano, para converter palmeirense, para ir para o São Paulo. Qual a chance disso acontecer? É zero. Porque as pessoas, às vezes, são mais fiéis ao seu time do que... Eles mudam de religião, mas não mudam de Deus. Não muda de time de futebol. Então, no mundo antigo era mais ou menos isso. Era estranho. Assim como hoje nós acharemos estranho uma campanha evangelística de um time para levar torcedores para outro time, no mundo antigo era estranho. Esse povo saindo pelas cidades, evangelizando, tentando converter pessoas para a religião dele. Isso é muito estranho.
E a genuinidade disso era comprovada pela pessoa falar em línguas. E não era só falar em línguas, blá, 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 não. Eles falavam das grandezas de Deus em outras línguas, línguas conhecidas, não eram língua de anjos, eram línguas conhecidas. E isso, então, era uma maneira de se verificar que aquilo era realmente uma transformação. Segundo lugar, segunda lição que nós devemos aprender com a chegada de Apolo. O evangelismo precisa, irmãos, gerar cristãos que conheçam o Evangelho, e não pessoas que curtam e sigam o evangelista. E hoje eu posso usar de maneira muito própria essa palavra curtir e seguir, porque até o meu corretor aqui no meu computador fica tentando substituir a palavra curtir, mas é exatamente isso que hoje a gente entende. Nós somos, às vezes, observados e a gente vê pessoas que curtem aquilo que os pregadores falam. Mas o desafio do evangelismo é que nós gerarmos cristãos que conheçam o Evangelho e não que apenas curtam ou sigam o evangelista. Priscila e Áquila foram capazes de identificar rapidamente que a mensagem de Apolo não estava totalmente alinhada com a vontade ou com a verdade que eles conheciam do Evangelho. Isso mostra que eles eram pessoas que conheciam o Evangelho. Mas antes desse casal encontrar-se com Apolo já era uma pessoa, vocês viram aí? Olha só a descrição a partir do versículo 24. É dito que Apolo, ele chega na cidade de Éfeso. E olha só, atente-se para a maneira como Apolo é descrito. Ele era um homem eloquente, isso significa que ele falava muito bem. Qualquer coisa que ele falasse, as pessoas acreditariam, porque ele falava muito bem. Eu não sei quantos conhecem a famosa ilustração de um grande pregador no período do avivamento nos Estados Unidos, chamado George Whitefield. E é dito sobre George Whitefield que as pessoas iam ouvi-lo, e quando as pessoas falavam, eu vou lá ouvir o George Whitefield, e alguém dizia, mas você nem acredita no que ele fala. E as pessoas respondiam, mas ele acredita no que ele fala, e é isso que me faz fascinado pelaquilo que ele fala. Então, eloquência tem a ver com isso. Era uma pessoa que falava bem as coisas. É dito também que ele era poderoso nas Escrituras, é uma expressão mais difícil de entender, de que maneira ele era poderoso nas Escrituras, mas o versículo 25 parece explicar o que significa isso. É dito que ele era instruído no caminho do Senhor. Veja aí, não é mais a doutrina dos apóstolos, mas ele era instruído. Ele era fervoroso de espírito, ele falava e ensinava. E aí, se você tiver com a caneta aí, sublinha essa expressão, com precisão. Ele não era uma pessoa estrebelada, não. Ele era uma pessoa que ensinava com precisão a respeito de Jesus. Porém, Lucas tem o cuidado de anotar que o problema de Apolo é que ele conhecia apenas o batismo de João. E a pergunta é, mas qual o problema disso? Se ele conhecia tudo, ele conhecia e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Não era sobre a fé judaica, não. Ele ensinava sobre Jesus, só que ele não conhecia, diz o texto, ele conhecia apenas o batismo de João. E irmãos, curioso observar o modo como Priscila e Áquila, ouvindo aquela mensagem, eles foram capazes de identificar, olha, isso não vai dar certo. Ele não vai se tornar uma pessoa benéfica para o corpo de Cristo, continuando com a pregação nesse viés. Nos dias de Paulo, irmãos, já havia a mania então de se tornar um fã-clube de um pregador. Apolo, ele vai se tornar alguém muito conhecido.
Alguns dizem mais do que Paulo. Mais para frente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai ter que falar, gente, não importa se você é de Paulo, se você é de Apolo, se você é de Cefas, não importa. Porque muitos foram bastante influenciados pela vida e pelas palavras de Apolo. Cada vez mais em nossos dias, o evangelismo tende a criar, como eu disse, seguidores daquele ou daquela que testemunhou de Cristo para uma pessoa. E eles se tornam seguidores no sentido literal da palavra, de frequentando a mesma igreja da pessoa que evangelizou, acompanhando aquele pregador, onde ele vai pregar, a pessoa vai junto. Em outras áreas da vida, isso aí nós chamamos, como eu disse, de fã-clube, de militantes, ou coisa parecida. O evangelismo não pode criar esse tipo de pessoas, esse tipo de crentes. Em outros casos, eles se tornam às vezes seguidores virtuais, e esses são os mais perigosos, irmãos. Eles defendem com unhas e dentes qualquer coisa que o seu mestre fala, posta ou pensa. Essas pessoas parecem achar que eles entendem até o que a gente pensa. E eles comentam, respondem, bate boca com tudo o que é dito sobre o seu mestre em todas as mídias sociais. Às vezes, nós temos que mandar fechar os comentários do nosso canal do YouTube em algumas mensagens, porque a discussão já ficou tão acirrada, com um uso tão vulgar de palavras, e já não tem mais nada a ver com a mensagem. A briga ficou ali, e aquilo cresce assim de maneira exponencial. A gente tem que ir lá e cortar, e fechar a parte de comentários, porque já virou um local para briga, uma coisa já insana, totalmente contraprodutiva à mensagem do Evangelho. Quando a gente olha então para Apolo diante de Priscila e Áquila, a gente entende isso. Olha, o evangelismo não pode criar fãs, fã-clube. Ele precisa criar pessoas que conheçam o Evangelho. Precisamos ser lembrados de que o evangelismo precisa gerar cristãos que se interessem mais em conhecer intimamente o Evangelho do que conhecer as intimidades do evangelista. Por que as pessoas gostam de saber o que eu comi na hora do café da manhã? Às vezes, posta-se alguma coisa, um resumo da mensagem. Algumas pessoas curtem, mas se o pastor mostrar que ele caiu, ralou o joelho, estava andando de bicicleta, nossa, aí milhares de comentários e mãozinhas, oração, porque as pessoas querem e elas parecem estar mais interessadas na intimidade do evangelista do que na intimidade com o Evangelho. Precisamos, irmãos, cada vez mais de pessoas como Priscila e Áquila, e não pessoas como aquela... Você se lembra daquela jovem que seguia Paulo? Em Atos 16, depois vocês leiam lá. Tem uma jovem que andava atrás de Paulo e Barnabé, gritando, falando coisas boas. Olha só o que essa jovem falava. Ela seguia, diz o texto, né, em Atos 16, 17, versículo 17 e 18, seguindo a Paulo e a nós, ela gritava dizendo, olha o que ela gritava, ela não estava falando bobagem não, ela dizia o seguinte: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Gente, que coisa boa de falar a respeito de nós, não é mesmo? Alguém acharia ruim de alguém falar isso sobre você? Eu não acharia. Mas por que Paulo, não foi na hora, mas diz o texto que isso se repetiu por muitos dias. E aí Paulo percebeu, esse negócio não está certo não. O Evangelho não deve ficar criando pessoas que andem atrás de nós, repetindo como se fosse um papagaio. Todo mundo sabe que nós estamos anunciando o caminho do Senhor. Por que tem alguém andando atrás de nós, falando as mesmas, repetindo aquilo que nós estamos falando? E Paulo, depois de alguns dias, ele percebeu, isso aí tem coisa errada. E ele volta-se para aquela jovem e ele repreende um espírito maligno que estava naquela jovem. E é dito então que, em nome de Jesus, eu te ordeno, Paulo disse à jovem, né, que você saia dela. E ela, na mesma hora, né, saiu e o espírito saiu dela.
E aí ela parou de ficar com essa tietagem com Paulo, e andando atrás de Paulo, repetindo o que Paulo falava. E isso, irmãos, me faz pensar então nessa verdade. Se você, eu, nem você, devemos ser pessoas que só ande por aí repetindo o que os pastores falam. Isso tem um momento que vai ficar meio chato, vai ficar meio falso. As pessoas querem saber o que você pensa. Quer saber qual é a sua opinião. Eu não tenho opinião, mas o meu pastor falou assim, eu quero saber o que você pensa. O Evangelho precisa criar, como eu disse, pessoas que conheçam o Evangelho, e não pessoas que curtam e sigam os seus evangelistas ou aqueles que pregaram. Em terceiro e último lugar, o evangelismo, irmãos, não pode fatiar a mensagem do Evangelho. Esse é o último problema que eu vejo aqui, e eu volto então agora para explicar um pouquinho mais detalhadamente qual era o problema de Apolo. Só porque ele não sabia sobre o batismo de Jesus, só sabia sobre o batismo de João Batista, mas qual é o problema com isso? Por que isso seria prejudicial? Irmãos, no mundo, como eu disse, onde não havia a Bíblia ainda, o testemunho do Evangelho se passava por meio de forma oral, as pregações e a leitura nas sinagogas. Por que Priscila e Áquila não pegaram leve, deixaram Apolo de lado, depois fosse corrigir na igreja? Falaram, irmãos, isso que Apolo pregou aqui ontem, não é bem assim. Porque o batismo que ele está falando é só de João Batista, mas também, eles podiam ter feito isso, mas por que dar essa enquadrada em Apolo? A razão tem a ver, irmãos, conhecer somente o batismo de João Batista significa conhecer somente até aquele que preparava o caminho para o Messias. Arrepender-se dos pecados e ser batizado, esperando o Messias, é uma mensagem perfeitamente adequada para quem é judeu, para quem ainda não acredita que o Messias veio. Então é um erro enorme você pregar, você viver, você pregar o Evangelho, passando essa ideia de que o Messias ainda não veio e o arrependimento que ele traz não é algo tão necessário assim. Será, reverendo, que Apolo pensava desse jeito? Olha, vocês viram? Olha na sua Bíblia, é dito que ele, no versículo 25, ele era instruído no caminho do Senhor, e ele falava, era fervoroso de espírito, e falava com precisão a respeito de Jesus. Então ele conhecia sobre Jesus. Agora, o que ele conhecia sobre Jesus? Talvez que ele teria nascido em Belém, que ele tinha vivido ali, falado o Sermão do Monte, várias coisas, mas ele ainda não conseguia enquadrar a mensagem dele com a razão maior porque Cristo veio. Olha, eu não sei o que é que faz parte da mensagem do seu Evangelho, mas essa experiência de Apolo chegando na igreja onde Priscila e Áquila estavam, me ensina isso, que nós não podemos fatiar o Evangelho. Aí eu prego sobre o batismo de João Batista, pastor Lucas Previde vai pregar sobre o batismo de Jesus, pastor Gabriel vai pregar, e aí fica todo mundo coberto. Não, às vezes aqueles que estiveram quando eu preguei só sobre João Batista não estarão quando o pastor Lucas pregar a outra parte. Então é importante que todos nós falemos da mesma maneira no que diz respeito ao núcleo do Evangelho. Evangelismo, irmãos, não é algo que nós podemos então fatiar. E geralmente nesse fatiar a gente escolhe coisas que a parte que eu gosto mais, mas não é isso. Priscila e Áquila viram nesse homem, e olha que Apolo foi uma pessoa humilde, porque depois de ouvir Priscila e Áquila, ele recebeu aparentemente com humildade, e depois disso, vocês viram, no versículo 27, quando ele quis percorrer outras cidades, a própria igreja de Éfeso fez recomendações.
Está vendo o versículo 27? Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. O que você acha que aconteceu para Apolo ficar desanimado? Olha, a notícia correu. Vocês sabiam que o reverendo Lucas recebeu a enquadrada de Priscila e Áquila? Isso aí corre, irmãos. Corre. Notícia, não chega a ser notícia ruim, mas notícia que é diferente, corre. Eu creio que o próprio Apolo, depois de ter visto, olha, eu estudei tanto, eu era a pessoa que falava com precisão, e eu não tive o cuidado, eu não tive a percepção de ver a mancada que eu estava dando, de falar de uma maneira que não colocasse em evidência o papel, a vida e a obra de Cristo. Nossa, mas que furada! É possível que Apolo tivesse até se colocado numa situação de desânimo, e o texto então fala que não, você é alguém que, se tiver humildade de ajustar aquilo que você fala, você vai ser grande bênção. E é por isso que o texto menciona isso. Portanto, o evangelismo não é, irmãos, um ato de bajulação. Evangelismo não é você sair entregando livros para que as pessoas gostem da sua igreja, do seu pastor. Nós precisamos conhecer a mensagem do evangelho com exatidão. Priscila e Áquila foram pessoas que eles já eram judeus, mas tinham ainda a mente formatada com as coisas do judaísmo, e o contato deles com Paulo transformou-os em pessoas potencialmente capazes de ser bênção, independentemente de Paulo ou de estar próximos de Paulo. Eu queria então concluir hoje fazendo a seguinte pergunta: de quem você depende espiritualmente? Se você pudesse responder essa pergunta, de quem você depende espiritualmente? Todo mundo ouve sermão de todo mundo, mas geralmente nós temos uma pessoa que a gente depende espiritualmente. Segunda coisa, há quanto tempo você está amarrado com essa pessoa? Olha, irmãos, a Priscila e a Áquila, como eu disse, tiveram um contato com Paulo de mais ou menos 1 ano. Se você é membro da igreja de Santo Amaro há mais de 1 ano, vamos deixar para 10 que seja. Você precisa ser capaz, você precisa se empenhar em conhecer o núcleo do evangelho. E olha, eu vou dizer uma coisa que talvez possa estranhar muitos de vocês, mas você não vai conhecer isso frequentando os cultos. Sabiam disso? Você vai conhecer o núcleo do evangelho lendo as escrituras. Participar do culto não te desobriga de ler a Bíblia. Ler um versículo lá na devocional de cada dia, um versículo por dia, não é a mesma coisa que ler a Bíblia. Priscila e Áquila, eles se empenharam, eram pessoas que sabiam que não poderiam, por razões óbvias, Paulo ia morrer, Paulo ia para outros locais, eles não poderiam depender de maneira quase que parasita de Paulo. Nós precisamos, irmãos, voltar nossos olhos à disciplina diária, comprometida, anotada de ler as Escrituras. E repito, ler as Escrituras não é a mesma coisa que ler um versículo bíblico no cada dia. O que tem de errado com isso? Não tem nada de errado, só que não é ler a Bíblia. Mas eu estou lendo um texto da Bíblia. Mas você está lendo pedaços isolados. Você não vai chegar ao conhecimento do núcleo do Evangelho lendo pedaços isolados. Você tem que ler a história completa. Mas basta o Novo Testamento? Olha, se bastasse a Bíblia, teria só o Novo Testamento. Você acha que Deus vacilou, enfiando toda essa história no começo só para atrapalhar o nosso ânimo? Certamente não. Então, e se nós estamos caminhando para o final do ano, faça o compromisso de comprar uma Bíblia nova.
para que você não já leia textos viciados, textos que já estão todos anotados. E se você não tem ainda, aproveite. Eu estava falando para Rebeca, nós vamos comprar umas Bíblias novas aí, da nova versão atualizada, Bíblias de estudo. Então, leia a Bíblia. Comece no início do ano e vá ao longo. Nós temos planos de leitura aqui em Santo Amaro, que não é um plano anual, mas é um plano que a Bíblia é um texto escrito para ser o alimento espiritual da nossa vida toda. Por que você vai lê-la um ano só? Lendo desesperado, parece que está apostando corrida para ver quem termina primeiro. Não há necessidade. A Bíblia é um alimento para toda a vida. Priscila e Áquila, mesmo não tendo as Escrituras, foram pessoas que voltaram-se de maneira diligente para entender o núcleo do Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos pessoas, não como Priscila e Áquila, eu não gosto de copiar ninguém, mas que nós aprendamos com a disciplina e o cuidado deles. Deus usou-os profundamente para fazer grandes coisas na igreja primitiva. Vamos orar? Ó Deus, abra nossos olhos, Senhor, nossos corações e a nossa mente para entendermos a importância de conhecer a verdade do Evangelho de maneira clara, de maneira precisa, com exatidão. Não queremos, ó Pai, ser apenas pessoas como Apolo, com uma boa retórica, mas que não sabem por completo aquilo que o Senhor fez, falou e registrou nas Escrituras. Dá-nos, ó Deus, esse compromisso hoje de sermos homens e mulheres que leiam a Tua Palavra e que sejam, ó Deus, leitores ávidos. Não nos deixe, ó Deus, a ser tomados por qualquer outro pensamento e distrações que nos coloque como segunda opção ou como algo opcional o momento de estarmos em contato, lendo com critério, com continuidade e com persistência a Tua Santa Palavra. Isso, ó Deus, fará toda a diferença. Nós oramos e pedimos isso, ó Deus, sabendo que Tu és o Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Oramos em nome de Jesus. Amém.